Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investidor Aprendiz. Nesse canal falamos de educação financeira e investimentos. E também compartilho com vocês minha carteira de investimentos começando do zero. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para acompanhar os próximos vídeos. Nesse vídeo trago informações sobre um novo ativo que adicionei na carteira do canal. Trata-se de um fundo imobiliário do tipo papel, de código HGCR11. Ele é um fundo imobiliário gerido e administrado pelo Credit Suisse. Bom, pessoal, e para começar, o HGCR11 ele é um fundo imobiliário do tipo papel, ou seja, ele investe de forma predominantemente em títulos de dívida imobiliária e outros valores imobiliários. Dentre os títulos permitidos, os mais comuns são os certificados de recebíveis imobiliários ou CRIs. O CSHG Recebíveis Imobiliários é um fundo de investimento imobiliário de gestão ativa do segmento Títulos e Valores Imobiliários. Foi constituído em agosto de 2009 e possui prazo indeterminado. Mais algumas informações extraídas do último relatório divulgado pelo fundo, onde podemos ver o valor da sua cota de mercado, que na data do relatório era de R$ 103,07, um pouco acima da sua cota patrimonial, que é de R$ 102,08. Ou seja, o fundo está sendo negociado um pouco acima do seu valor patrimonial. No entanto, isso é comum para os fundos imobiliários da Credit Suisse. O mercado sempre está disposto a pagar um pouco mais caro por esses fundos, pois são de extrema qualidade, apresentam resultados consistentes e resilientes e a gestão possui uma postura muito transparente sobre tudo o que acontece no fundo. O valor de mercado do fundo se encontra em 1,6 bilhão de reais, ou seja, é um fundo relativamente grande em patrimônio, possui 92.330 cotistas e esse número segue aumentando mês a mês, conforme veremos mais adiante. Possui uma liquidez média mensal de 80 milhões, ou seja, é um fundo bastante negociado na bolsa, então você não terá dificuldades para comprar ou vender suas cotas. O último rendimento distribuído foi de R$ 1,20 por cota e o fundo apresenta um dividend yield de 13,89%, um excelente dividend yield. A sua relação de preço sobre valor patrimonial está em 1,01, mostrando que o fundo se encontra 1% mais caro do que deveria custar. Olhando o seu gráfico de cotação dos últimos 5 anos, vemos que antes de 2020, o fundo estava sendo negociado com valores absurdamente altos, com sua cota chegando no pico máximo de R$ 134,50. Porém, após a pandemia em 2020, o valor da cota caiu bastante e segue andando de lado, com alguns períodos de leves quedas e altas. Considerando essa análise de comportamento gráfica do ativo, acredito que ele esteja em um bom momento de entrada. Mesmo com a expectativa de queda de juros da taxa Selic, o que provavelmente impactará um pouco os resultados do fundo, a tendência é que seu preço varie pouco, conforme vem acontecendo, devido sua ótima gestão e histórico de resultados consistentes. Sobre o histórico de distribuição de proventos, vemos que o fundo oscila pouco de ano para ano, mantendo quase que sempre o mesmo patamar de distribuição dentro do mesmo ano. De 2021 em diante, vemos o aumento dos rendimentos distribuídos em função do aumento da taxa Selic, que saiu de 2% para os atuais 3,75%. Pois como o fundo investe em dívidas atreladas ao CDI e ao IPCA, o aumento da taxa Selic acaba contribuindo para o aumento da receita do fundo, o que gera mais resultado e dividendos para os cotistas. É interessante observar também que ocorreram alguns picos de pagamentos, acima dos valores recorrentes. Isso ocorre devido à distribuição de reservas de lucro acumuladas pelo fundo, que são distribuídas aos cotistas no final de cada semestre. Pois, segundo a lei que rege os fundos imobiliários, eles são obrigados a distribuir 95% do lucro apurado dentro de cada semestre. Aqui temos alguns indicadores do fundo, dos quais gostaria de destacar a taxa composta de crescimento anual dos dividendos dos últimos 5 anos, que foi de 21,39%, ou seja, o fundo conseguiu aumentar o seu valor de dividendo distribuído nessa proporção. Claro que boa parte desse resultado se deu pelo aumento da taxa Selic. Porém, outros fundos do mesmo segmento não apresentaram tal resultado, mostrando o bom trabalho realizado pela gestão do fundo. Observamos também que a cotação do fundo variou muito pouco no último ano, sendo que o valor mínimo da cota registrado foi de R$ 98,30 e o valor máximo de R$ 105,90. Uma variação de apenas 0,04% nos últimos 12 meses. Sobre a rentabilidade entregue pelo fundo desde abril de 2010,
Vemos pelo gráfico que o retorno considerando sua cota de mercado ajustada pelos dividendos ficou em mais de 350%. Daí a importância de sempre reinvestir parte dos dividendos recebidos, pois se for considerar o retorno apenas do ganho de capital, ele seria bem menor. Nesse gráfico, vemos o aumento do número de cotistas do fundo a cada mês, bem como a variação do volume de cotas negociado no mercado. O fundo se encontrava com 92.330 cotistas na data de divulgação desse relatório, no dia 12 de junho de 2023. Sobre a composição da carteira do fundo, como já mencionado no início do vídeo, ele investe em CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Ao todo, o fundo possui 44 CRIs na carteira, sendo a distribuição percentual destes mostradas nesse quadro. Vemos que não há uma grande concentração de patrimônio em nenhum dos CRIs. Pelo contrário, a carteira é bem diversificada e pulverizada, o que traz mais segurança para o fundo e mitiga os riscos de inadimplência caso algum dos devedores não honre com suas obrigações. E aqui nessa tabela temos mais detalhes informativos sobre cada um dos CRIs que o fundo possui na carteira. Mais adiante temos a diversificação por setor, por securitizadora e por classificação de risco. Vemos que boa parte dos CRIs são relacionados a imóveis residenciais, logísticos e do varejo. Sobre a classificação de risco, vemos que apenas 14% dos CRIs são de devedores sem rating, ou seja, sem avaliação de crédito. Já o restante são de devedores com boas e medianas avaliações de crédito, que possivelmente honrarão com suas obrigações sem grandes dificuldades ou percalços. Aqui vemos a distribuição geográfica dos imóveis relacionados aos CRIs que o fundo possui, sendo que, caso haja calote de alguns dos devedores, o fundo tem como garantia real a alienação do imóvel, ou seja, o imóvel passa a ser do fundo. Como vemos, são imóveis espalhados por diversas regiões do Brasil, sendo sua maioria concentrados em São Paulo e região metropolitana. Aqui temos os indexadores aos quais os CRIs são atrelados. Gosto da divisão entre CDI e IPCA, pois o fundo não fica submetido a apenas um indexador, podendo tirar vantagem da variação de ambos, a depender do momento de mercado. Sobre os últimos rendimentos do fundo e datas para ter direito a recebê-los, vemos que o fundo segue distribuindo R$ 1,20 por cota, com data com no último dia útil de cada mês e pagamento na metade do mês subsequente. E como eu já queria comprar e receber de imediato esses dividendos, realizei a compra de 5 cotas do HGCR11 para a carteira do canal, nesta sexta-feira, dia 30 de junho, a um preço de R$ 103,84 cada cota, como podemos ver nessa nota de corretagem referente a essa compra. Sendo assim, já terei o direito de receber esses proventos anunciados para o dia 14 de julho. Bom galera, e o vídeo foi esse. Seguimos firmes na construção da carteira do canal e na geração de patrimônio e renda passiva. Interaja deixando algum comentário ou uma dúvida, e se você gostou, não esqueça de deixar o seu like no vídeo para fortalecer o canal. Muito obrigado pela sua atenção, bons investimentos e até o próximo vídeo.